Hoje falaremos sobre os dois fundamentos. Quem é que nunca leu essa passagem? Os dois fundamentos. Então, desde já, convido a todos vocês que peguem as vossas Bíblias e abra comigo lá no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o amado médico Lucas, que teve esse trabalho de registrar, indo atrás da testemunha, que fez um belo serviço para o Senhor Teófilo. Então ele vai escrever o Evangelho se baseando na testemunha. Ele vai atrás da testemunha, buscando os fatos daquilo que Jesus realmente fez. E Jesus ele conta essa parábola. Lucas capítulo 6, versículo 49. Você que já achou, se colocar de pé, em reverência à palavra de Deus, e que os vossos ouvidos estejam atentos àquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. Diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Peço que eu Senhor Deus. Eterno Pai, estamos falhos, estamos vacilantes, muitas das vezes somos rebeldes, por não dar ouvido à tua voz, por não praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da tua palavra, Senhor. Que nesta noite o Senhor usa de bondade e misericórdia para com cada um de nós. E derrama sabedoria, Senhor. Fale aos nossos corações. Olha o coração do teu povo. Que nesta noite a boa semente, a boa palavra, ela venha cair em terras boas e por ti só possa produzir frutos para a honra e a glória do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amado. Podem sentar, tomar os votos da céu. O amado Tiago, o bispo Tiago, que é meio-irmão do Senhor Jesus, filho de Maria e de José, ele foi o bispo de Jerusalém. E ele vai escrever essa carta, e ele vai dizer algo muito forte para a igreja. Ele vai dizer o seguinte: que sejam não somente ouvintes, mas que o quê? Eu não ouvi. Praticante. Você quer ser abençoado? Você quer que Deus ele faça um milagre na sua vida? Que Deus faça um milagre na tua casa, na tua família? Que Deus liberte os filhos, que Deus restaure o casamento, que Deus faça bonança. É da vontade de Deus. João, lá na carta de João, capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer: olha, eu desejo que vós tenhais saúde e que a vossa alma vá bem. É a vontade de Deus. Mas nós temos que nos posicionar diante de Deus. Nós não podemos brincar de igreja. Nós não podemos estar oscilando. Ora nós estamos bem espiritualmente, ora nós estamos mal espiritualmente, embora nós vivemos num mundo tenebroso onde tudo luta contra nós. Mas a palavra, ela nos ensina que nós devemos confiar. Mas para isso que possamos estar dentro da vontade de Deus. Conforme o próprio Tiago também ele vai dizer assim, olha, sujeitai-vos, pois, resistir ao diabo, e ele o quê? Fugirás. A tua vitória, sabe, o inimigo já foi derrotado. Mas para que possamos triunfar sobre o nosso adversário, sobre o adversário da nossa alma, da nossa família, da nossa casa, nós temos que nos sujeitar a Deus. Nós temos que nos colocar diante, no centro da vontade de Deus. E aí nós teremos o que? Moral espiritual. Nós teremos ousadia
para vencer o inimigo, para bater o pé no chão e dizer que o Senhor te repreenda, Satanás, e que ele venha fugir. Jesus, ele vai trazer o mesmo significado quando ele vai falar sobre os dois fundamentos. E ele começa dizendo, olha, vamos ver aqui no versículo 47. No versículo 47, Lucas capítulo 6, versículo 47. Ele vai dizer assim, o próprio Senhor Jesus vai dizer, eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Jesus, ele vai chamar a atenção daquele povo, dos ouvintes que estavam ali nessa ocasião, nesse contexto. Ele vai dizer, olha, eu vou dizer para vocês, quem são aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, porque muitas pessoas ouvem. As pessoas que ouvem a palavra de Deus e não praticam, elas não passam de pessoas religiosas. O que é uma pessoa religiosa? O que é um religioso? A pessoa religiosa é aquela pessoa que domingo pela manhã, olha, eu vou lá no culto da consagração. E aí vem domingo pela manhã, levanta a mão, ora, chora, as lágrimas descem, falam em línguas, ficam emocionadas. Mas quando o culto acaba, quando as pessoas saem da igreja, pronto, eu já fiz a minha parte. A minha parte de buscar a Deus, eu já fiz. Só que o nosso culto a Deus é o tempo todo. A verdadeira adoração que Deus, ele requer de mim e de vocês, não é somente estar na igreja levantando a mão, Senhor, te amo, Senhor, te quero, tu és tudo para mim. A verdadeira adoração, o verdadeiro louvor, é quando nós somos filhos obedientes. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós obedecemos a palavra de Deus, é o verdadeiro louvor, é a verdadeira adoração. Adão deixou de prestar o verdadeiro louvor quando ele vai ter comer o fruto. Quando o próprio Deus diz, olha, no dia que você comer esse fruto, certamente morrerá. Ou seja, o nosso louvor, a nossa adoração, ela se baseia na obediência. Os religiosos vêm na casa de Deus, eles participam do culto, mas quando termina o culto vão embora. E aí, na primeira roda de conversa, é os palavrões saindo do lado. Palavras que tem coisas que não edificam, pelo contrário, que nos destroem. Chega em casa, não tem um afeto, não pratica o amor ao próximo. Olha, que já é difícil. Amar o próximo, aquele que nós não conhecemos. Fica muito pior quando nós nem na nossa casa praticamos isso. Pessoas religiosas. Isso são pessoas religiosas. Que acham que fazer um ritual está tudo certo. Eu já fiz a minha parte, eu já fui. Não, gente. O nosso louvor a Deus, a nossa adoração a Deus, ela é 24 horas por dia. A Bíblia diz que Deus andou com Enoque. Enoque andou com Deus. A Bíblia diz que Enoque era amigo de Deus. A relação de Deus com Enoque era tão profunda, tão grande, que Deus vai dizer, Enoque, eu vou te tirar da terra. Mas você não vai morrer, não. Você imagina, vive, está vivo até hoje, que incrível. Enoque está vivo até hoje, pelo um grande milagre de Deus. Corpo, alma e espírito. Foi transladado. Enoque vem para mim. Por quê? Comunhão, obediência. E Jesus vai dizer, eu vou mostrar para vocês. Quem são aqueles que ouvem e as praticam? Em outras palavras, aqueles que vivem os ensinamentos
do Senhor Jesus. Vamos ver aqui no versículo 48. Este é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa, e não puderam abalar, por ter sido bem construída. A casa foi construída onde? Aonde? Na rocha. Volta no teu coração, na rocha. A casa foi construída na rocha. Quem é a casa? Que casa é essa que Jesus está se referindo? É nós. É eu e você. É a tua pessoa. É o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus, a tua casa. Então, quando essa casa ela é edificada sobre a rocha, ou fundada, ou alicerçada na rocha, então nós estamos recebendo o quê? Nutrição. Nós estamos recebendo o maná, que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso espírito. Nós estamos recebendo a palavra de Deus. Nós estamos aprendendo a confiar. Porque quando vem as chuvas, as tempestades, quando vem, sabe, aquela agitação, a pessoa que está bem estruturada na palavra de Deus, aquele que ouve e as pratica, quando vem o vento, quando vem a chuva, essa pessoa, ela vai passar pelo processo. Resiliência. Ela vai sofrer, porque quando atravessamos a tempestade, quando nós estamos no deserto, o corpo dói. Não é fácil. Não é prazeroso nós passarmos pelo deserto, não é prazeroso nós passarmos pelas enfermidades, pela doença, pela escassez. É muito gritante, é muito sacrificante. Mas aquele que tem a mente de Cristo, aquele que tem no coração, olha, eu posso passar por tudo. Essa palavra Deus diz que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que nunca chegou no coração humano, foi o que Deus tem preparado para nós. Pode faltar tudo, mas o mais importante é que o Espírito Santo de Deus não falte na minha vida. Pode faltar tudo, mas o bom pastor, que diz lá no Salmo 23, que ele é o meu pastor. Não, nada me faltará, porque falta muitas coisas na minha vida. Às vezes eu quero coisa, não tem, tudo que eu quero tem. Mas a interpretação correta é: olha, o Senhor é o meu pastor e o Senhor nunca faltará comigo. Assim como o anjo tampou as bocas dos leões, quando Daniel estava na cova, o pastor estava presente. Quando Sadraque e Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, ele disse: olha que coisa ruim, eu estou passando pela fornalha, eu estou passando pelo deserto, está doendo. Mas o quarto homem está presente. Deus está presente, Deus está ali na prova com você, está comigo, com você, você não está sozinho. Você não está sozinho, Jesus está no barco. Os discípulos, quando estavam ali no barco ali, estava chovendo, a tempestade, Jesus estava ali calmo, sereno, dormindo, na polpa do barco, no travesseiro. E de repente os discípulos entraram em pânico. Nós entramos em pânico, tem problemas que surgem em nossas vidas, que muitas das vezes nós pensamos em desistir, em olhar para trás. Eu vou voltar para o Egito, porque no Egito é vida fácil. No Egito eu posso dar golpe, eu posso ser um 7-1, eu posso ser um mentiroso. No Egito eu posso crescer nas costas de outras pessoas e não vou ter problema nenhum. Entre aspas. Mas aqueles que ouvem as palavras de Deus, elas precisam obedecer.
elas precisam ser honestas com aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Ele vai dizer: olha, você que ouve as palavras e pratica, você que vive a palavra de Deus, quando vier os problemas, vocês estão bem estruturados. Podem ser, pode inundar, pode acontecer tantas coisas, mas nada vai abalar o teu amor, nada vai abalar a tua fé. Você vai permanecer firme na presença de Deus. Aleluia. Mas vamos continuar aqui. Vamos continuar. Olha só o que diz aqui, uma coisa interessante. Ele fala aqui em Lucas capítulo 6, 48, ele vai falar quando nós construímos a casa. Vai ter um cuidado. Cavar. Cavar, já acabei pouco. É um processo doloroso. Mas quando encontramos a mina d'água, é uma alegria. Nós ficamos muito felizes quando vê aquela cristalina minando, glória a Deus, aleluia. Cavar, ele exige força, exige perseverança. A mulher samaritana, quando teve encontro com o Senhor Jesus lá, um pouco de apoio de Samaria, Jesus vai falar com ela e vai pedir água. E aquela mulher, segundo a cultura, vai dizer: você sendo homem não pode falar com mulher em público. Você sendo judeu piorou, falando com o samaritano. E aí Jesus vai dizer: olha, mulher, se você souber, quem pede água que não pediria de água viva. E Jesus começou a falar da vida dela. Olha, passa ao seu marido. Mas eu não tenho marido. Na verdade, você está certa. Você teve 5, mas o que tem em casa não é seu ainda. Hoje eu vi que você é uma profeta. E aí ela vai entrar numa questão: Senhor, o poço é fundo. O poço é fundo. Se você quer crescer o Espírito Santo de Deus, se você quer ser usado tremendamente por Deus, se você quer ser um canal de bênção na mão de Deus, vai ter que buscar. Cavar o povo, buscar. Sujeitar a Deus. Obedecer a palavra. Quando o nosso adversário olhar para mim e olhar para você, ele vai ser obrigado a dar por retirada. Porque ele sabe que com você não pode. Por quê? Porque tem Deus na frente. Deus é o escudo, é a fortaleza, Deus é a cidadela, é a rocha. Então ele vai dizer, ele vai cavar, olha, ele vai cavar o poço, vamos construir a casa. Já lhe serve. Aquelas pessoas que mal pegam agora, converteu hoje, já quer ser pastor. Não quer passar pelo processo, eu quero ser missionário. Mas gente, tem que ter um fundamento, tem que ter um processo. E aí, nós olhamos o pedreiro fazer uma casa, ele vai comprar um terreno, vai alinhar um terreno, vai cavar ali uma cova, né, um poço, como é que se fala? Uma cova, né? Tem um poço, um buraco, né? Uma vara. E vai fazer uma sapata, né? Até a primeira vez, glória a Deus, aleluia. E ali o rapaz vai pegar o ferro, vai fazer amarragem, vai fazer o radier, vai colocar lá no buraco, e aí vai pegar a brita, aqui a pedra, vai pegar o cimento, a areia, a água, vai misturar, vai virar o concreto, pronto. Já temos um fundamento, já temos uma base, construído sobre a rocha. A minha fé e a tua fé, ela precisa ser construída sobre a rocha. E essa rocha é Jesus. Aleluia. Sempre esteve presente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A Bíblia diz que os judeus, eles rejeitaram a principal pedra angular. Os construtores rejeitaram a pedra principal do edifício da construção. E lá na carta, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4, olha só o que Paulo vai dizer. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era quem? Eu não ouvi, a pedra era Cristo. O povo do Antigo Testamento, eles comeram do mesmo maná, ou seja, a palavra de Deus, beberam da mesma bebida, e Cristo sempre esteve
vai dizer que a pedra o seguia, eles bebiam, olha só, a pedra seguia. A pedra não estava sozinha, aquele povo não estava sozinho. E a pedra era Cristo. Mas que nós continuarmos a ler essa passagem, como é o objeto do culto desta noite, mas eu quero dar só uma pincelada. A Bíblia diz que, porém, Deus não se agradou da maioria deles. Deus não se agradou da maioria deles. Aquelas pessoas sucumbiram, aquelas pessoas morreram no deserto, aquelas pessoas que tinham promessas, mas não tomaram posse da promessa. Por quê, meu irmão? Por quê? Porque ouviram as palavras, eles se alimentaram do pão, do alimento espiritual, eles beberam da água viva, da água, sabe, que traz força para a vida espiritual, eles beberam a bebida espiritual. Mas entrou aqui e saiu para o outro lado. Não foram obedientes. Deus mandou fogo e o fogo sumiu. Deus fez a terra se abrir e me engoliu. Deus mandou a serpente e muitos morreram por causa da desobediência. Se você quer ser abençoado por Deus, lembremos que lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, Jesus ele vai nos orientar, ele vai dizer: olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Buscai a justiça de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Entenda o seguinte, amado. Entenda o mistério, a chave. Se você quer ir bem, seja filho obediente. A minha prioridade, a sua prioridade não é um casamento abençoado, embora desejamos. A nossa prioridade não é o carro do ano, não é a melhor casa, não é o melhor emprego, não é o melhor celular, o smartphone, o iPhone. A minha prioridade, a tua prioridade é o quê? A comunhão com Deus. É a nossa salvação, a salvação da nossa alma. E quando nós estamos nessa comunhão com Deus, como filhos obedientes, então as bênçãos de Deus, elas não foram feitas para eu e você correr atrás. Vocês não foram chamados para correr atrás da bênção. Pelo contrário, a bênção é que tem que correr atrás de nós. Porque Moisés vai trazer essa bebida espiritual, esse alimento espiritual, a pedra que o seguia, que era Cristo. Ele vai dizer: ele que coloca entre vocês a bênção e a maldição, a morte e a vida. Se você escolher a bênção, se você escolher como é que é? A bênção e a maldição e a vida aí. Então, se você escolher a bênção e a vida, então essas bênçãos, ou seja, é uma lista de bênçãos. Essas bênçãos vos alcançarão. É a bênção que vai nos alcançar. Por quê? É aquilo que nós estamos com Deus. É aquilo que nós buscamos, Deus. Jó, ele foi abençoado e muito abençoado, porque a oração dele não estava na riqueza. A oração dele não estava nas coisas desse mundo. Ele vai dizer para a mulher dele. A mulher vai dizer: olha, amaldiçoa esse Deus que morra logo. Ele vai dizer: olha, você fala como qualquer coisa, porque nu eu vim e nu não falei, não vou levar nada. Mas em outras palavras, conjecturando, já que eu não vou levar nada, pelo menos eu tenho a minha salvação. A minha salvação. E aí Deus vai abençoar de forma tremenda. Porque Deus, Deus provou, como muitos falam, olha, Deus provou Jó na enfermidade. Deus provou Jó nas portas fechadas. Não foi nada disso. Pelo contrário, Deus provou ao diabo que Jó era o quê? Temente, íntegro a Deus, reto, que podia do mal, não por causa daquilo que Deus poderia conceder, não por causa da história de Satanás. Não é isso que essa história não, que eu abençoe porque ele é simplesmente porque eu sou muito abençoado. Não. Então é Deus, então deixa eu lá tocar nele. Vai lá, toca, mas não toca
E a primeira coisa que o Satanás fez foi tocar no espírito, na riqueza. Depois tocou na saúde, mas Jó, ele continuou fiel. Ele continuou firme na rocha, e passou por tantos problemas que eu não aguentaria. Talvez quando a mulher falasse aquilo, amaldiçoa o seu Deus, talvez, nesse momento, eu talvez poderia até amaldiçoar, eu não sei, eu não estou dizendo. Porque quando nós falamos da vida dos outros, é fácil. Seguir fez aquilo, mas quando nós passamos pelo mesmo processo, nós estamos reprovados. Então eu não ouvo falar. Muitas pessoas me fazem perguntas, eu não trabalho polêmico, eu falo assim, amado, eu falando até agora, eu vou dizer que mas que eu viver no processo, na prova é outra coisa. Muitas pessoas criticam Jonas, porque Jonas foi rebelde, desobediente, quando Deus manda para Nínive, ele pode, faz o sentido ao contrário, porque ele estava comendo aquele povo baixo. Jonas foi provado, meu amado, me postar uma Kombi ali cheia de terrorista, muçulmano, e fala assim, aponta a arma na sua cabeça, olha, você aceita Deus, agora você morre. Alá Deus, alá Deus. Enquanto não viver o momento, enquanto você não passar pela experiência, não fale da vida de pessoa. Não é tão fácil quanto aparenta ser. Então a fé dela é Cristo. Cristo estava presente. Mas Cristo também está presente com a sua igreja, com o seu povo. Nós vemos aqui a promessa que ele vai fazer em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Ele vai dizer que, olha, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Ou seja, aquele que ouve e as pratica. Olha só que Jesus vai concluir a mensagem. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim. Deus está com você. Jesus está com você. A rocha que seguia continua seguindo. Ele não te deixou, não te abandonou. Mas porém, você quer experimentar das promessas de Deus. Então, você busque em primeiro lugar a sua salvação. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque a justiça de Deus, porque é bênção. Não vão passar de uma consequência. A bênção de Deus na minha vida é uma consequência daquilo que eu sou, daquilo que eu busco a Deus. Então Deus, ele abre as portas. Vamos continuar aqui, Lucas capítulo 6, versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. A pessoa que não está firmada na palavra, principalmente aquele, cuidado com aquele que sempre se apresenta como profeta. Profeta não tem igreja, profeta não tem pastor, profeta não tem uma casa onde ele possa estar ali cavando, edificando, colocando alicerce. O profeta não tem pastor. O profeta é um homem, sabe, é muito trabalho para o pastor e acaba sendo a igreja porque não aceita a correção. E aí vem o profeta, ele que assim diz o Senhor. Cuidado, amado. Eu creio que o Espírito Santo ele continua atuando até o dia de hoje. Eu creio que o Espírito Santo continua, Jesus continua batendo com o Espírito Santo. Eu creio nos dons espirituais, eu creio no dom de falar em língua, eu creio na profecia, eu creio na visão, mas eu estou muito vigilante nessa parte. Muito. Né? E só para dar um rápido testemunho aqui, uma vez, estava no monte, e aí fica lá os profetas lá, pega o monte, espera que você descer. E aí você desce, e aí, só vem mel, meu irmão. Só vem palavras doces, palavras gostosas, saborosas. E eu estou errado, estou no pecado. Senhor, misericórdia. Olha, irmão, Deus me manda dizer para você que Ele está muito alegre com você. Deus, Pai do céu, misericórdia. Tem muitas pessoas que não querem casar. Tem muitas pessoas que não querem carregar a cruz.
Tem muitas pessoas que não querem renunciar, que é tudo de mão beijada. E aí, meu amado, vive de profecia, aliás, de profetado. Vive, sabe, vai para Niterói, vai para São Paulo, vai para Minas Gerais, já tem um profeta bom, mas não quer viver o processo com Deus. E aí é palavra de mel, mas quando vem os ventos fortes, quando vem o problema, a casa cai. Não é só cair não, a Bíblia diz que a ruína daquela casa é grande. Eu conheço pessoas que ficaram no pinel, cuidado com as palavras que você ouve, aprenda a ruminar. Não estou naquele momento. Não comenta, amém, glória a Deus, louvado, calma aí. Vai buscar a Deus, vai dobrar o seu joelho. Senhor, quero o Senhor contigo. Senhor, quero o dom de discernimento, eu quero saber que é o teu, porque quando o Espírito Santo fala, o coração queima, o coração arde. Há uma evidência notória. E aí eu lembro de uma história. Eu trabalhava numa rádio FM. E aí tinha um pastor lá que fazia programa, pastor abençoado. Não vou falar o nome da igreja que é. A igreja de Deus. A gente não pode culpar a igreja por causa dos membros, né? É problema que acontece, inclusive aqui na Nova Vida. Em toda a Nova Vida acontece em todo lugar. O problema não está na disciplina, na mensagem do pastor. Está na pessoa que não quer conversar. E aquele pastor vai levantar uma profeta e vai dizer assim: eis que o Senhor manda te dizer que você vai passar por uma prova a qual o homem nunca passou, meu Deus. Aquele é brasileiro, né? Aquele pastor fez. Aleluia, aleluia, eu recebo. Olha, gente, a prova veio. Falou assim: olha, quando a prova passar, você vai ser muito abençoado. Em uma semana foi muito legal. Depois foi na casa do amigo meu pastor, pedir dinheiro para comprar casa. Eu não estou contra dele, acontece no imprevisto, né? E nós temos que pedir ajuda do irmão, recorrer, isso é normal. Mas diante do contexto, estava tudo bem, estava tudo uma maravilha. E de repente passou um tornado, não, porque a pessoa deu legalidade. A Bíblia diz: provai primeiro que o Espírito vem do Senhor. As pessoas não querem ter a base, não querem cavar, não querem ouvir a palavra de Deus. Porque quando chega o mel, quando Deus não está falando, mas quando a carne ou o próprio diabo está falando, eu já vi coisas tremendas. Eu, quando pertencia a uma determinada igreja, eu estava há 30 anos. Entrou uma mulher lá, você olha para ela, uau, que mulher abençoada, missionária, mulher cheia de unção. Eu sempre fui com o pé para trás. Mas a igreja aceitou. E era língua para cá, e ela professora para cá. E aí eu acabei saindo, né? Saí lá da Batatura, vim para a capital, mas meu irmão ficou lá. Meu irmão igual eu também. Fica para trás. E aí meu irmão se revoltou. Com medo de blasfemar contra o Espírito Santo, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo aquilo que o Espírito Santo está fazendo, então nós temos que ter cuidado. Se não tem o discernimento do Espírito Santo, cara, ele pior é direito. E meu irmão falou assim: olha, ele chama de Paulo, é Paulo. Chegou, não aguentei mais, foi a igreja, até o pastor da igreja foi enganado. Eu fiquei aqui: Senhor, eu não sei o que é o Senhor que está falando. Mas se não é o Senhor que está falando, então que é um espírito de mentira que ele se manifesta. Quantas pessoas ficaram 6 meses enganadas pelo Espírito de Deus? Por
porque não querem ter o trabalho de trabalho, de ouvir, prestar atenção, de obedecer, praticar a palavra de Deus. Porque quando vier a tempestade, quando vier o vento forte, essa pessoa vai ter uma ruína muito grande. E no caso daquele pastor, ele ficou maluco. Ficou perturbado. A maioria dos perturbados, quando você fala no centro lá, no central lá, pneu na cabeça, atordoado, pessoas, a maioria passaram por esse processo. Tudo é profecia. Inclusive aqueles que dão lugar para fazer isso. E aí, a palavra que eu vi, ai daqueles que dizem, assim diz o Senhor, quando eu não falo, eu já estou, que muitos deles, quando não se arrependem, eles ficam perturbados, malucos. Vamos continuar aqui, para finalizar. Lucas capítulo 11, versículo 27. Aconteceu que, ao que via Jesus estas palavras, uma mulher que estava no meio da confusão, disse a ele, erguendo a voz, ou seja, falando alto: bem-aventurado é o ventre que concebeu você e o filho. Jesus estava pregando aquela mulher, ouviu a palavra, ela entendeu a mensagem. E ela ficou tão impactada que ela disse: olha, bem-aventurado foi o ventre que se gerou, o seio que se amamentou. Mas Jesus vai dizer aqui, porque bem-aventurado, o significado de bem-aventurado é mais que feliz. Olha, vocês estão muito mais que felizes. É o significado de bem-aventurado. Mas Jesus vai dizer o seguinte, versículo 28. Ele vai dizer: Jesus, porém, respondeu: pelo contrário, mas bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus. Só ouvir? Não. Olha, e as guardam. Quer ser abençoado, quer ser mais feliz. Jesus vai dizer, Jesus vai responder aquela mulher: olha, bem-aventurado é o ventre que te gerou e o seio que amamentou o Senhor. Jesus vai dizer: olha, mais diante, aqueles que ouvem a palavra de Deus e as guardam são muito mais que felizes. Muito mais que felizes. Amém, irmão? Então, se você, a fonte da sua fé está aqui. Deus vai usar pessoas para falar com você diretamente. Mas não é uma festa, não é todos os dias. Toda aquela igreja tem uma palavra diferente para você, através de barro. Aí vira bagunça. Né? Vou contar aqui o testemunho da minha mãe de criação, que já é falecida. Ela estava no hospital guardando, né? Acompanhando uma paciente lá, uma amiga dela. Então, na época, ela viu uma grande igreja, né, na televisão, a campanha Fogueira Santa, como se aberto, Fogueira Santa. Ela queria muito participar dessa campanha, muito. Só que ela não tinha o dinheiro, porque estava pedindo dinheiro que podia no livro. E ela ficou até meio anunciada. Mas, de repente, lá no hospital, ela acordada e falou: olha, irmã, eu não te conheço. Eu vim de lá de Niterói para ir para a ilha do governador, que estava fundando. Porque Deus não te dizer isso, que o teu pedido chegou em Israel. A profecia aí, a Bíblia, ela tem 3 filhos. Ela vem para exortar. Olha, eu vivi a tua vida, tua batata. Se você não puder a tua vida, o machado vai cortar pela raiz. Exortação. Outro fundamento é a exortação, a consolação. Olha, Deus manda dizer que essa tempestade que está passando vai passar. Vai ser para a glória dele, você vai ganhar muitas almas. E a pessoa se levanta. Sabe? A consolação. E a outra é edificação, vamos edificar.
Para isso tem letras bíblicas que Jesus fala, Deus fala através do Pai, mas não é para a gente ir lá. Quando Deus tem um assunto para tratar conosco, Ele vem falar conosco. Amém? Então não se preocupe. A única preocupação que nós temos que ter é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmã? Vamos colocar de pé, vamos orar. Vamos orar. Glória a Deus. Está chovendo, mas daqui a pouco a chuva vai passar. Glória a Deus. E feche seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus, de eterno Pai, Tu és a rocha. A rocha que seguiu aquele povo lá no Antigo Testamento, onde o povo beberam da água espiritual, comeram do alimento espiritual. Essa mesma rocha, ela está aqui conosco. Ela diz a tua palavra diz que essa rocha, ela está conosco todos os dias da nossa vida, inclusive até o fim. Bem-aventurados sois quando ouvirdes a palavra de Deus e as praticam. Porque aquele que ouve e as pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vindo a chuva forte, os ventos fortes, quando veio ímpeto contra aquela casa permaneceu firme. Aquela casa permaneceu de pé naquela ocasião, naquela chuva, naquela tempestade. A casa permaneceu firme. É como a tua palavra diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, permanece para sempre, ela não cai. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica, ou seja, os religiosos que não vivem a palavra de Deus, então quando vem um simples vento, uma simples chuva, essa casa não resiste, essa casa cai. A tua palavra diz que grande é a ruína. Tem misericórdia de nós, Senhor. Se possamos ouvir, mas não ser somente ouvinte, mas praticante da tua palavra. Senhor, o teu povo ouviu a tua voz, o teu povo ouviu, Senhor, o alimento espiritual chegou a nós nesta noite, a bebida espiritual chegou a nós nesta noite. Pedimos agora, quantas pessoas estão bem preocupadas, ansiosas, sofrendo mal de forma antecipada. Outros, meu pai, talvez vive uma crise depressiva, mas tu és aquele que nos segue, a rocha que seguia aquele povo. A rocha era Cristo. A tua palavra diz: a rocha era Cristo. Não tem misericórdia de nós. Nos ajuda a carregar nossa cruz. Nos ajuda a resistir, meu Deus, às tentações. Nos ajuda a nós nos sujeitarmos diante do Senhor, para que o adversário possa fugir quando nós a resistir, Senhor. Abra o céu. Derrama fogo agora, Senhor, queimando desde o alto da cabeça até as plantas dos pés. Queima no corpo, no sangue, nas juntas de medula, e onde existiu o mal, onde existiu a doença, toda dor de cabeça, toda dor de coluna, nas pernas, pressão alta, pressão baixa. Habilite. Talvez a psique dessa pessoa está abalada, mas em nome do Senhor Jesus, aquele que cura, aquele que é o médico dos médicos, aquele que tem poder para curar, meu Deus, manifesta as tuas mãos fortes, manifesta o seu poder sobre a vida do teu povo, sobre a minha vida, e começa a repreender em nós tudo aquilo que não provém de ti. Tira a soberba, tira a vaidade do coração.
tira o ego. Então, somente o Senhor cresce em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus. E você vai orar pela sua casa agora. Você vai direcionar os seus braços em direção à sua casa. E Senhor Deus, nós posicionamos as nossas mãos em direção ao nosso lado. Assim como Moisés estava com os braços erguidos, e ali o Senhor e Arão ajudando, os braços de Moisés serem levantados, assim nós levantamos os nossos braços, e nós declaramos guerra contra o espírito da morte, contra o espírito do vício do crack, da maconha, da cocaína, da bebida alcoólica, dos jogos de azar, da prostituição, que seja queimada agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Coloque a mão sobre a sua cabeça agora. Meu Deus, as mãos santas está sobre a nossa cabeça. E a outra mão, se possível for, colocar no local da sua dor, onde está doendo o teu corpo. E deixa Deus agir na sua vida. O homem que ouve as minhas palavras e as pratica são mais que bem-aventurados. E a palavra homem na Bíblia quer dizer humanidade. A humanidade que me ouve, diz o Senhor. Senhor, eis aqui a sua humanidade, o seu povo. Que o Senhor usa de bondade e misericórdia para com nossas vidas. E faça fogo descer agora nas nossas mãos. Que o teu poder, meu Deus, venha percorrer o nosso corpo. Cada tecido, cada célula. Onde existir, meu Pai, infecção, inflamação, tudo aquilo que não provém de ti. Que venha ser queimado agora, que venha ser reprimido. Em nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo, Senhor meu Deus, eu não aceito nenhum mal no meu corpo, na minha vida, na minha casa, nos meus negócios. Que em nome do Senhor Jesus, diz Jesus, sai, para nunca mais voltar. Seja curado, seja curada. Sejam livres, sejam libertas, em nome do Senhor Jesus. A Deus, apresentamos aqui cada elemento aqui deixado nessa mesa. Que o Senhor possa visitar cada pessoa sendo representada nessa fotografia. Visita agora, Senhor, onde quer que eles estejam nesse momento, que as tuas mãos venham tocar nessas vidas, que todo o espírito da morte venha ser queimado e repreendido em nome do Senhor Jesus. Processo judicial, segundo a tua justiça, Senhor, segundo a tua vontade, o Senhor possa abrir essa porta, em nome do Senhor Jesus. A chave, Senhor, do lar, da morte. Cada família que está debaixo do teto dessa casa, que a tua luz, da presença do Espírito Santo, possa invadir todo o lar, toda a casa. Todo espírito de confusão e contenda venha ser queimado em nome do Senhor Deus. E que haja paz, que haja alegria, que haja o gozo do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, apresentamos o livro de oração. Tem centenas de nomes aqui, de pessoas que foram abordadas durante o evangelismo. Que o Senhor envie os seus anjos ao encontro deles. Tudo aquilo que não provém de ti deve ser queimado, repreendido em nome do Senhor Jesus. E faça o milagre acontecer. Ó Deus, para pedir estar aqui nesta hora. Que o Senhor venha responder a oração do teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor derrame sobre nós a bênção do amor. Que o Senhor derrame sobre nós a bênção da família. Que o Senhor derrame sobre nós a bênção da saúde e a bênção da prosperidade
É o que nós te pedimos e já agradecidos em nome do Senhor Jesus, que todos possam aplaudir bem forte para a honra e a glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amado? Podem acertar, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Quero aqui convidar as irmãs Ruas, dar uma oportunidade. Posso estar aqui louvando ao Senhor, glorificando a Deus. Você pode glorificar nesse momento. Vamos adorar a Deus. Tá bom, meu irmão? Aleluia. Glória a Deus. Pai, Senhor, irmãos, amém? Graças ao Senhor por essa oportunidade. Vamos adorar o Senhor. Seu nome, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Faça o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vou profetizar sobre a tua vida, Oh, sobre aleluia. a tua casa. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor. É mesmo assim. Não há vitória sem luta. É mesmo assim. Para chegar até aqui, você tem que insistir. Não é fácil exibir um sorriso em meio às provas que persistem dia a dia, te causando agonia, machucando o teu coração. Mas uma palavra como profecia que diz que o justo não pode viver na contramão. Há uma saída. Hoje Cristo está mudando esta situação. Eu profetizo sobre tua vida uma nova direção. Filhos do Rei, não pode ser plebeu, não pode mendigar pão. Eu profetizo que a partir de hoje tudo vai ser diferente. Você vai ver o quanto vale a pena ser fiel e persistente. Eu profetizo cura, eu profetizo bênção sobre tua casa, uma nova estação. Eu profetizo, eu profetizo Glória a Deus. sobre você. Receba em nome de Jesus nesta noite. Aleluia. Porque o Senhor é fiel e Ele tem falado. Como profecia que diz que o justo não pode viver na contramão. Há uma saída. E hoje Cristo está mudando esta situação. Eu profetizo sobre tua vida uma nova direção. Filhos do Rei, não pode ser plebeu, não pode mendigar pão. Eu profetizo
eu profetizo sobre você. Receba em nome